Diz assim, capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, folga com a justiça, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. Irmãos, este último versículo que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo ele fala sobre três fundamentos essenciais da fé cristã. Alguns estudiosos falam que é a tríade da virtude cristã, as três colunas da vida cristã, que sustenta a vida cristã: o amor, a esperança e a fé. Ou seja, é impossível, não tem como a pessoa ser cristão se não tiver fé, se não tiver esperança, se não tiver amor. Para ser cristão tem que ter isso. Não tem como não ser cristão, não tem como ser cristão sem isso aqui, sem fé, sem esperança e sem amor. E Paulo ele diz que dessas três virtudes, a maior delas é o amor. O amor ele é essencial para a vida cristã. Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ele escreve para uma igreja da cidade de Corinto, uma igreja que era uma igreja muito problemática. Paulo ele diz lá no início da carta que era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Paulo diz que não faltava a eles nenhum dom espiritual. Imagina só, irmãos, havia muitas manifestações do Espírito Santo, profecia, línguas estranhas, revelações, curas, milagres. Isso não faltava nessa igreja. Mas era uma igreja que tinha muito problema de dissensão. Havia muita discórdia, havia grupos dentro da igreja. Paulo ele diz que havia alguns ali que diziam que era dele, que era de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eles eram de Pedro, outros diziam que eles eram de Cristo. Então havia grupos dentro da igreja. Então imagina só, irmãos, uma igreja que havia muitas separações,
muita discórdia, uma certa competitividade havia dentro da igreja. E era uma igreja cheia de dons espirituais. Tinha milagre, tinha cura, tinha profecia, tinha tudo isso na igreja. Um culto como esse aqui na igreja de Corinto não acontecia. Os irmãos quietos assim, não tinha, não. Era profecia, era revelação, no linguajar pentecostal era fogo puro a igreja. Entendeu? Mas só que por outro lado havia esses problemas, muitos outros. E depois os irmãos, lendo a carta, os irmãos irão ver os problemas que o apóstolo Paulo apresenta. Problemas até de ordem assim, de caráter. Havia ali na igreja de Corinto, por exemplo, um homem que ele tinha relações com a sua madrasta. Olha só. Entendeu? E as pessoas da sociedade, as pessoas fora da igreja sabiam disso. E ninguém conseguia incomodar esse camarada. Ele era uma pessoa influente na igreja, ninguém mexia com ele. Problemas que existiam na igreja. E Paulo, quando ele escreve esse texto, ele fala sobre a importância do amor. Por quê? A forma de superar todos aqueles problemas era através do amor, era colocando em prática o amor. Hoje nós estamos aqui no culto de ceia. Normalmente nós lemos aqui, nessa mesma carta, no capítulo 11, uma orientação do apóstolo Paulo para essa igreja concernente à ceia. Naquela época, irmãos, a ceia não era como hoje. Existia uma confraternização que eles faziam. A ceia era toda semana, uma vez, toda semana. Escolhia um dia da semana para celebrar a ceia. E como que se fazia a ceia naquela época? Não só em Corinto, mas em todas as igrejas daquela época. Se tinha uma festa chamada festa Agape, não é ágape, é agape, A pronúncia correta é essa, sem acento, agape. E as pessoas levavam comida, levavam pratos, E ali eles comiam, bebiam, se confraternizavam. Aí depois que terminava esse momento de comes e bebes, aí eles iam celebrar a ceia, iam partir pão, cálice, como a gente faz aqui. Então, a ceia era precedida por essa festa ágape. Então, agape, então o que acontece? E durante essa confraternização na igreja de Corinto havia dissensão. Por isso que Paulo, quando ele escreve aqui, ele diz: olha, quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Por isso que Paulo ele escreve isso, porque havia uma falta de respeito. É como Paulo diz aqui, eles não participavam dignamente, não havia educação, não havia respeito, entendeu? Era mais ou menos assim: eu cheguei primeiro, eu vou comendo. Se alguém chegar depois e não tiver para ele, o problema dele. Era mais ou menos assim que funcionava, entendeu? E os grupos, cada grupo separava o seu prato. Então o grupo do Apolo, ele tinha o prato deles, o grupo do Pedro tinha o prato deles. Entendeu? Havia dissensão. Aí os irmãos imaginam, eles participavam dessa confraternização entre aspas, Aí depois eles iam participar da ceia. Imagina o clima participar da ceia. Depois de toda aquela discórdia, toda aquela indiferença, aquela falta de respeito, as pessoas que não tinham condições, os pobres, ficavam chupando o dedo, porque, entendeu? Era mais ou menos assim. Ficava só vendo. Aí depois, que eles faziam essa confraternização, eles iam participar da ceia. Imagina o clima participando da ceia. Entendeu? Será que havia espiritualidade verdadeira, irmãos?
Então a festa agape, a palavra agape significa amor, né? Festa do amor. Então, esse amor que existia lá na ceia, esse amor não era amor, não existia amor coisa nenhuma, irmãos. O que havia era uma discriminação. Então Paulo, ele escreve aqui essa carta, esse capítulo, e começa a dizer para os irmãos como que é o amor. Ele usa a expressão agape aqui, e ele começa a discorrer e falar sobre o que é o amor. O amor, ele não é somente expressado numa confraternização, entre aspas. E Paulo, ele começa a dizer aqui, né, que o amor, ele fala aqui, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ou seja, se vocês estão celebrando aí essa ceia, e tiver língua estranha, tiver profecia, né? não é que Paulo falou, ainda que eu falasse, não é que a pessoa, quando fala em língua estranha, está falando a língua dos anjos. A língua dos anjos é uma coisa, línguas dadas pelo Espírito Santo é outra coisa, entendeu? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Paulo, ele até exagera na sua comparação. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um sino que tine, como metal. E aí ele faz aqui uma comparação aos cultos pagãos, os cultos pagãos que existiam naquela época, né? Onde havia lá os cultos pagãos, para eles poderem invocar os deuses, eles tinham que tocar aqueles instrumentos de metal, e balançavam os sinos, nos cultos pagãos. Aí Paulo, ele faz uma comparação. Se vocês fazem um culto assim, sem amor, é como um culto pagão. É como um metal que soa. Não vai haver a essência. Não existe. É uma mera liturgia, é um mero ritual. É uma mera, uma mera comemoração. Porque para que o culto ele seja verdadeiro, para que a celebração ela seja verdadeira, ela tenha realmente significado, para que o participar da ceia seja algo verdadeiro, essencial, tenha significado, venha trazer vida para vocês, é necessário que haja amor. É preciso que tenha amor. Senão será um mero ritual, será um mero sino batendo. É um sino batendo. Entendeu, irmãos? E Paulo, ele começa a discorrer aqui, ele fala: ainda que eu tivesse o dom de profecia, né? Ainda que eu te conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse um conhecimento profundo das doutrinas, se não tiver amor, nada adiantaria. Paulo diz: olha, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Aqui ele fala sobre a questão de ação social, né? De ajudar as pessoas que precisam. Tem pessoas que pensam, irmãos, que o simples ato de ajudar alguém que precisa já é o suficiente. Eu estou servindo a Deus, né? Eu estou expressando, né, uma verdadeira fé quando eu estou ajudando alguém que precisa. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Não é que Paulo tinha fortuna, Paulo não tinha fortuna. Ele está fazendo uma linguagem comparativa aqui. Ainda que eu, distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se não tiver amor, será que é possível, meus irmãos, distribuir, ajudar as pessoas necessitadas sem amor? Lógico. Tem muita gente que ajuda as pessoas por interesse próprio, para mostrar que está fazendo. Sabia? Eu estou ajudando, eu faço. Não existe amor. E Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Quando a pessoa realmente, ela faz com o coração verdadeiro, com o coração sincero, com amor de verdade.
Amor agape, que é o amor sacrificial, que é comparado ao amor de Deus. E aqui Paulo ele diz: como que é esse amor? E ele começa a falar: esse amor, ele é sofredor. Esse amor, ele é benigno. É um amor que pratica bondade. Ele é sofredor. As pessoas não querem sofrer. Não é isso? As pessoas não querem sofrer. Mas aquele que tem o amor de Deus em sua vida, ele está sujeito ao sofrimento. E em meio a esse sofrimento, ele pratica atos de bondade. Ele é benigno, ou seja, a pessoa, quando ela ajuda não buscando interesse próprio, ela ajuda porque ela entende o porquê do sofrimento. Uma certa feita, meus irmãos, numa igreja que eu dirigi, tinha um irmão lá, que ele passou uma prova terrível na vida dele, desemprego, e ele precisava que os irmãos ajudassem ele com a contribuição do quilo. Daí passou um tempo, Deus abriu a porta, ele se tornou corretor de imóveis, e aí ele começou a vender, e aí começou a ganhar dinheiro, a vida dele melhorou a situação financeira. E aí ele chegou um dia para mim assim, falou: pastor, se tem uma coisa que eu não quero deixar de fazer, é de ajudar as pessoas com alimento, porque eu passei por isso, eu sofri, eu sei o que é sofrer precisando de uma sacolinha da igreja, eu sei o que é isso. Então agora, o senhor pode ter certeza, se tem uma coisa que eu não vou deixar de contribuir na igreja, é com a contribuição no serviço social. Quero dar, não é só uma sacolinha, não, eu quero dar cesta. E todo domingo, meus irmãos, ele chegava lá com 2, 3 cestas básicas e ofertava, porque ele passou, ele sofreu. Então a atitude de bondade dele foi resultado de uma experiência que ele viveu. Amor. Entendeu, irmãos? Algo espontâneo. Não é porque ele queria aparecer, não, ou simplesmente porque ele queria ajudar, mas ele viveu, ele passou pela experiência. Paulo ele diz aqui: o amor, ele não é invejoso. Olha aí, o amor não é invejoso. Se tinha uma coisa que tinha ali naquela igreja de Corinto, era inveja. Porque havia as facções, os grupos, um querendo ser melhor do que o outro, tinha muitos dons, então um querendo ter um dom melhor do que o outro, era mais ou menos isso. E aquele irmão que não tinha dom nenhum, coitado, ele era colocado de lado. Então havia aquela competição por causa dos dons, irmãos. É mais ou menos assim, sabe aquela pessoa que gosta de pregar mais do que outro, aquele que gosta de cantar mais do que outro, aquele que gosta de tocar mais do que outro. Aí se um profetiza e ele não, ele fica com inveja. Aí se um tem oportunidade para pregar e ele não, ele fica com inveja. Por que só ele prega? Por que só ele canta? Entendeu? Não, mas eu prego mais do que ele, eu canto mais do que ele. Entendeu? Eu profetizo e ele não. Era mais ou menos isso, irmão. Numa igreja onde existe amor, não existe essa inveja. Não existe, irmão. Existe, e eu estou falando só de questões espirituais, hein? Sem passar para a parte material, hein? O irmão começa a melhorar um pouquinho de vida, já tem gente olhando ali mesmo. Ciúmes. Porque ele se veste bem, porque ela se veste melhor. Na igreja, meus irmãos, aonde impera o amor de Deus, não há lugar para a inveja, não há lugar para os ciúmes. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos nós somos um em Cristo. Glória a Deus. É o mesmo Espírito que opera tudo e em todos.
Eu não sei se entre nós aqui existe alguém que está tendo um problema de inveja, ou que está tendo um problema de ciúmes na sua vida. Ei, entenda, aonde existe o amor de Deus não há lugar para os ciúmes. Aonde há o amor de Deus não há lugar para a inveja. O amor, ele não é invejoso. Aqui, ó, o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, né? Em algumas traduções, o amor não se ufana. Você sabe o que é se ufanar, irmão? É se engrandecer, é querer ser o bom, é querer ser o tal, entendeu? Não se ensoberbece, não se ufana, né? Ali na igreja de Corinto tinha gente que queria ser melhor do que Paulo. Olha só, irmão. Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho na igreja de Corinto, ganhou a maioria deles para Jesus, ensinou eles, e tinha gente lá que não aceitava a liderança de Paulo, se ufanava, se ensoberbecia. Quem é Paulo? Olha só, irmão. Existia gente assim lá. E tem pessoas na igreja, meus irmãos, que infelizmente deixa levar por esse sentimento, sabe? Às vezes não quer aceitar a liderança do pastor, mas quem é ele? Aonde existe amor, meus irmãos, não existe esse sentimento de leviandade, sabe? De insubmissão. Está aqui, ó. Paulo disse: o amor, ele não se soberbece, ele não se ufana, ele não é leviano. Tem pessoas, meus irmãos, que só a misericórdia de Deus. Irmãos, olha, Deus, ele conhece o coração das pessoas. Deus não conhece o teu coração. O pastor, ele não é melhor do que ninguém. O pastor é uma pessoa que está aqui com a responsabilidade diante de Deus de fazer a obra de Deus, de ensinar, de orientar os irmãos, de conduzir os irmãos. É isso. O fato de eu estar aqui dirigindo não significa que eu sou melhor do que os irmãos, e que nem os irmãos são melhores do que eu. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui, irmãos. Nós temos o amor de Deus em nossa vida, e isso para nós é o suficiente. Entendeu? Olha aqui Paulo dizendo: o amor não porta com indecência, né? Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não porta com indecência. Isso aqui é importante, irmãos. A pessoa, quando ela tem o amor de Deus na sua vida, ela procura ter cuidado no seu procedimento. Eu fico preocupado quando vai chegando assim o final do ano, que começa aquelas festas, os irmãos começam a viajar, né? E aí, irmãos, olha, é um perigo, né? Perigo. Algum tempo atrás, o ministério ele até impedia, né? Não incentivava muitas pessoas a estar se confraternizando com pessoas que não fossem cristãos, justamente para não cair no laço, né? Vamos entender. Hoje já está um pouco mais assim aberta a situação, né? Só que, irmãos, cuidado, se você for passar o final de ano, o Natal, ou for para algum lugar aí, se você estiver no meio de pessoas que você entende que não são cristãs, cuidado com o seu procedimento. O amor não se porta com indecência. O cristão que tem o amor de Deus na sua vida, ele se porta decentemente, ele se comporta decentemente. Por quê? Porque ele tem o amor de Deus na sua vida, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edificar quem? Quem está me vendo. Olha só, se eu tenho um bom comportamento, um bom procedimento, aquelas pessoas que estão me observando, elas serão edificadas.
Se eu não tenho um bom comportamento, aquelas pessoas que me observam, elas ficarão escandalizadas. Ah, pastor, mas eu não estou nem aí para os outros. O que importa sou eu não estou nem aí. Cadê o amor? Porque quem tem o amor de Deus na sua vida, ele não se preocupa só consigo, ele se preocupa também com o próximo, ele se preocupa também com o outro. Será que o meu comportamento está ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus ou não? Então o que importa não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu entendo que está certo. O que importa é de que maneira que as pessoas estão me vendo, e se esse meu comportamento está sendo útil para a salvação dessas pessoas, está sendo útil para a edificação dessas pessoas. Ou seja, o que importa não é o meu interesse, mas o interesse daquele que me observa. Entendeu, meus irmãos? Por isso toma cuidado, irmãos. Cuidado, né? Hoje com as redes sociais, muito cuidado com aquilo que você posta lá. Entendeu? Já pensou? Você está lá na festa, lá, tudo bem, você está com a sua família. Aí sai lá uma foto lá sua lá. Uma gente lá bebendo cerveja, está aí você lá no meio, né? Aí quem vai olhar, poxa vida, esse aí é o irmão, é o líder, é o obreiro que está aí, que obreiro é esse aí? Bebendo cerveja? Então cuidado com as postagens, cuidado com as fotos. Entendeu? Alguém vai estar vendo, né? E aí? Será que vai haver edificação? Pensa nisso. Hoje nas redes sociais tem lá, né? Tem foto que você pode divulgar abertamente, tem foto que você pode restringir, né? Somente algumas pessoas que podem ver, né? Assim, tem foto que você pode colocar lá para que nem todos vejam. Você vai selecionar as pessoas que você quer que veja aquela foto. É um cuidado que você tem que ter com sabedoria. O cristão tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é o que? Ela é primeiramente pura, não é isso? Cheia de graça, de misericórdia, pacífica, de bons frutos. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente e não lança em rosto. O amor, irmão. Então, cuidado. Não perca a tua comunhão com Deus por alguns minutos de diversão. Não perca a tua comunhão com Deus por alguns momentos ali de diversão, de descontração. Vigia. Viva o amor de Deus na sua vida na íntegra. O amor de Deus, entende? O amor de Deus, meus irmãos, não é um mero sentimento. O amor de Deus, meus irmãos, ele é feito de procedimentos. Ele se revela com o nosso procedimento, com o nosso comportamento. É isso. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. É dessa forma que nós vivemos e praticamos o amor de Deus. É dessa forma. Não tem como, meus irmãos, eu discorrer tudo aqui, porque o tempo passa e nós temos que ministrar a ceia aqui. Mas eu só quero deixar para os irmãos, quando Paulo ele diz aqui, porque agora, versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque, o versículo 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Só para os irmãos entenderem rapidamente, que se tem uma coisa essencial para a vida de Jesus é o amor. Quando vier o que é perfeito, o que é o perfeito? É Jesus. Nós não somos perfeitos. Paulo diz assim: olha, hoje eu vejo em parte, eu conheço em parte, como se eu estivesse me conhecendo através de um espelho. Naquela época não existia espelho como tem hoje, né? Era geralmente
as pessoas elas viam o reflexo de si numa folha de bronze, né? Pegava ali um metal de bronze, as pessoas se olhavam ali, e o bronze ele não era nítido, não tinha como a pessoa ter uma visão, um reflexo nítido de si. Então era aquela visão meio que nebulosa de si, não era uma visão perfeita de si. Hoje, quando você se coloca diante do espelho, se o espelho estiver limpinho, desembaçado, você vai ter uma visão nítida de você. Naquela época não. Então Paulo fala assim, ó, hoje a visão que eu tenho não é uma visão nítida, ela é nebulosa, mas quando o que é perfeito, aleluia, glória a Deus, quando vier o que é perfeito, então aquilo que eu conheço em parte, oh aleluia, glória a Deus, eu conhecerei plenamente, porque eu o verei face a face, eu o conhecerei assim como dele eu sou conhecido. A maior expressão, meus irmãos, do amor de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Então somente aqueles que viverem esse amor na íntegra, ainda que tenha suas imperfeições, quando Jesus Cristo se manifestar, quando aquele que é perfeito se manifestar, aleluia, aí então nós o conheceremos, glória a Deus. Aí então nós teremos uma visão clara, nítida, de quem Ele é. Em outras palavras, Jesus está voltando, e nós temos que nos preparar para isso. E como é que nós nos preparamos? Vivendo o amor de Deus. Somente aqueles que viverem esse amor, meus irmãos, como está escrito aqui nesse capítulo, é que poderão experimentar da salvação na volta de Jesus Cristo. Existem muitas discussões de como será a volta de Jesus, né? Uns dizem que Jesus vai vir de um jeito, outros de outro, né? Assim, muitas teorias e doutrinas, né? Tem aquela teoria dos pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, né? Tem muitas teorias de como será o arrebatamento, quando se dará o arrebatamento. São muitas, né? São muitas teorias. Eu particularmente sou pré-tribulacionista, e a maioria dos irmãos também, e tem base bíblica para isso. Agora tem outros que acreditam de outra forma. Agora não importa, meus irmãos, o que importa é que Jesus Cristo vai voltar, glória a Deus. O que importa, meus irmãos, independente da base doutrinária, teológica, isso daí, meus irmãos, é o que, sabe, não é o que mais importa. O que mais importa é estar vivendo o amor de Deus. O que mais importa é estar alicerçado no amor de Cristo, porque é isso que nos faz vencer, é isso que nos faz prosseguir. A Bíblia diz aqui que o amor, ele permanece. As profecias cessarão, as necessidades